Outro dia estava eu navegando pelo Mercado Livre quando me aparece um anúncio de um Celeron 430 vendido como novo. E eu fui dar uma olhada no preço, né? Porque vendido como novo, vamos ver quanto que tá. Tava exatamente R$400. E aí eu parei para pensar, só tem duas situações nas quais alguém pode querer comprar um Celeron 430 anunciado como novo por R$400. Primeira situação é aquele cara que ele é colecionador e ele quer um Celeron 430 simplesmente para guardar ali uma nostalgia, talvez. Pode ser que o primeiro computador dele tenha sido com um Celeron 430, ou a outra situação é alguém comprar por falta de informação e acabar tendo problema, ter que devolver, ou talvez nem conseguir devolver para conseguir reaver aí esses R$400 gastos em um processador de 2007. Então, considerando essa segunda opção de ser aí uma falta de informação, eu vou falar um pouquinho de hardware de forma que dê para livrar alguém de um problema, mas sem ser extremamente técnico, extremamente profundo. Vai ser uma coisa meio que rasa, mas que vai dar para entender por que não vale a pena pagar R$400 em um Celeron desse e que por 30, 40, 50 reais dá para comprar um processador Dual Core, lembrando que estamos falando de uma plataforma antiga, um LGA 775, que vai ter um desempenho muito melhor do que esse processador aqui. Então vamos lá, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI, e uma das coisas que eu imagino que pode acontecer é a pessoa ter um computador e acabar queimando o processador, por algum motivo, razão ou circunstância, apesar de eu nunca ter visto um processador queimar, nunca tive contato com nenhum, a pessoa pode acabar olhando, vendo lá que queimou meu processador, é um Celeron 430, então eu preciso colocar um Celeron igual. Pensa que não pode ser um 420, nem um 440, ou melhor, partir para um Core 2 Duo, um Pentium Dual Core, ou até mesmo um Celeron Dual Core, que já é compatível, já existe para essa plataforma. A primeira coisa é falar que não é assim, existe uma lista de processadores compatíveis com as placas-mães, cada placa-mãe tem uma especificação do processador que é compatível com ela, e aí existe uma versão de BIOS, uma exigência de BIOS, mas não é nada espetacular, nada muito difícil de entender. Para ajudar a entender sobre isso, eu tenho aqui uma placa-mãe, uma Gigabyte GA945 GZM-S2, e é com base nela que eu peguei uma lista de processadores compatíveis, e com base nela que a gente vai falar, é uma plataforma antiga com DDR2 e LGA 775, como eu acabei de falar aí, que é esse processador Celeron 430. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre núcleos. Os processadores têm uma quantidade de núcleos, imagine que são motores de um carro. Para facilitar um pouco o entendimento, eu vou falar dessa forma. Você tem um carro que tem um motor 1.0, por exemplo. Ele tem uma determinada potência, vamos supor 70 cavalos. Ou você pode ter um carro com dois motores 1.0 de 70 cavalos, somando ali 140 cavalos. O carro com dois motores 1.0 vai ter mais potência do que o carro com apenas um motor 1.0. Então imagine que os núcleos do processador são os motores. Se você tem um núcleo, você tem um motor. Se você tem dois núcleos, você tem dois motores trabalhando ali simultaneamente. No caso de processadores, cada núcleo é capaz de responder uma tarefa de um aplicativo. Então você tem dois núcleos trabalhando simultaneamente e eles vão respondendo a demanda ali das tarefas de uma maneira um pouco mais rápida. Se você tem apenas um núcleo trabalhando, as tarefas vão ficar pendentes aí, vão mandar comandos aí, tarefas para serem realizadas. Esse único processador vai realizar uma tarefa por vez e vai liberando aí o processo, vai fazendo o que cada processo quer. Tendo dois, obviamente, você está com a carga distribuída ali e cada processador vai fazer alguma coisa na tarefa. Tem também a questão de threads, só que como nessa plataforma, nesse processador e no processador Dual Core que eu vou usar de exemplo, nós não temos threads ou o HT, que basicamente significa Hyperthreading, nesse vídeo eu não vou falar bem sobre isso. Mas basicamente o HT pega um núcleo e divide entre dois virtualmente, e aí você tem uma melhora de desempenho. Agora falando do socket ou socket, cada placa-mãe, no caso essa aqui por exemplo, tem uma plataforma que nós chamamos o socket, no caso um LGA 775. Então somente processadores LGA 775 tem o formato e a quantidade de conexões para esse socket aqui. Eu vou tirar esse processador daqui e nós temos essas conexões aqui. Essas conexões encaixam em pinos que ficam aqui no socket da placa-mãe. Então, se eu pegar um processador que seja LGA 1155, LGA 1151 ou LGA 1200, por exemplo, ele tem uma forma física e uma quantidade de conexões diferentes e por isso não vai encaixar aqui.
O que pode acontecer é processadores de servidor, que no caso o parente mais próximo aqui seria o LGA 771, existe uma adaptação que pode ser feita, que um LGA 771 pode ser colocado em um soquete LGA 775. Só que essa adaptação aí pode envolver cortes nas laterais do processador para ele encaixar virado de uma outra forma, e pode envolver também um pequeno cabinho ali que é colocado na parte de baixo. Não seria cabo o nome correto, mas eu esqueci o nome correto agora. É algo que vai fazer uma diferença ali nas conexões entre o soquete e o processador. Ali atrás eu tenho essa placa-mãe preta aqui, que é uma Z270 SLI Plus. Ela é uma placa-mãe com soquete LGA 1155, infelizmente está com defeito, mas vamos supor que, apenas para questão de exemplo, eu não posso pegar um LGA 775 e colocar lá naquela placa-mãe que é uma LGA 1151. Fisicamente é impossível. Então, para ter certeza dos processadores que eu posso ou não utilizar em determinada placa-mãe, eu preciso entrar no site do fabricante e entrar em uma lista de processadores compatíveis. No caso aqui dessa placa-mãe, a 945GZM-S2 da Gigabyte, eu entrei na lista e peguei um exemplo de um processador que vai ser melhor comprar do que comprar esse Celeron 430 em questão de desempenho. Claro, se você for um colecionador, você vai escolher comprar um novo. Se você não for colecionador e você quiser apenas que funcione, dá uma olhada na diferença de preço que existe de você comprar um processador usado, mas que vai ser funcional. Aqui na lista de compatibilidade eu tenho um Core 2 Extreme X6800 que é compatível com a BIOS a partir da F2, porém esse processador é muito difícil de encontrar, não é um processador fácil, justamente por ser uma versão Extreme, mas descendo um pouquinho, nós temos aqui um Core 2 Duo E6700, que já é um processador com 2 núcleos. Então, vamos comparar aqui o Celeron D, ele tem uma litografia de 65 nanômetros, um núcleo e a frequência base do processador é de 1.8 GHz. Já esse E6700 tem 2 núcleos, um clock maior, 2.66 GHz, e ele tem 4 MB de memória cache L2. Lá no Celeron nós temos apenas 512 de cache L2. Então esse Core 2 Duo já vai ser muito melhor, tanto por questão de clock, quanto pela questão de ter um cache maior. Velocidade do barramento, o Celeron 430 tem só 800 MHz e o Core 2 Duo tem 1066 MHz. Agora algo que pode interferir, que eu vou falar daqui a pouco, é o TDP. Esse Celeron tem TDP de 35 watts, enquanto que o E6700 tem 65 watts de TDP. Isso pode significar que pode ser necessário fazer a troca do cooler do seu computador, mas não é exatamente uma regra. E por fim, apesar de ter várias outras informações aqui, o que é relevante para a gente seria a data de introdução, a data de lançamento desse processador. Apesar do E6700 ser um pouco mais antigo, ele é um processador de 2006 e o Celeron 430 é um processador de 2007, como tem essa diferença da quantidade de núcleos, do clock e da quantidade de memória cache, o E6700 acaba sendo um processador muito melhor do que um Celeron 430. Então, se você for fazer um upgrade no seu computador, com certeza é mais viável escolher um Core 2 Duo E6700 do que um Celeron 430. É claro que você tem que considerar a compatibilidade da placa-mãe do seu computador. No meu caso, eu estou usando a placa-mãe que eu citei aqui agora há pouco, e eu sei que são compatíveis, desde que a BIOS seja já a F2, que é a necessária para suportar esse Core 2 Duo E6700. Agora vamos dar uma olhada em questão de preços. O Celeron 430 nesse anúncio encontrado por R$400 vendido como novo para colecionadores, e o mesmo Celeron em outro anúncio eu encontrei por R$25,29, custando aí um frete de R$11,20 para que eu receba na minha casa. Então vai dar 30 e poucos reais, que é um preço aceitável. Não estou falando que vale, mas é um preço aceitável para um Celeron 430. E pesquisando pelo E6700, eu tenho aqui R$50, R$90, R$39,99, R$45. Tem um aqui que está vendendo 4 processadores E6700 mais 4 Cooler Master, o cooler da marca Cooler Master, por R$179,96. Eu vou arredondar aqui para 180 e dividir por 4, cada processador desse, já com o cooler incluso, custa R$45. E o frete, no meu caso, está frete grátis. Um pouco mais de preços, R$33,90, R$96,90.
varia, mas em nenhum desses casos chega perto dos R$400 do Celeron de colecionador. Agora o último ponto, falando de questão de TDP. O TDP é um assunto um pouco mais complexo. Basicamente, TDP significa Thermal Design Power. Esse número é a quantidade de watts que o processador gera. O Celeron 430 gera só 35 watts justamente porque ele é um processador mais fraco e ele acaba sendo mais frio. Enquanto isso, o E6700 gera 65 watts de TDP e por isso ele acaba sendo um processador mais quente. Ele é mais quente porque ele é mais potente, ele já tem 2 núcleos, mais memória cache e um clock mais alto. E por isso ele acaba gerando 65 watts de TDP. Agora a questão da troca ou não do cooler do processador. Infelizmente esses coolers Intel não tem ali no corpo dele a informação da quantidade de watts que ele é projetado para dissipar. O que geralmente eu considero é o tamanho, a altura do dissipador. Se o dissipador tiver aí mais ou menos a altura de um dedo ou um pouquinho mais, pode ser necessário fazer a troca do cooler. O ideal nesse caso seria fazer a instalação do processador e acompanhar a temperatura e ver se chega perto ou se acaba passando da temperatura limite do processador, que aí vai acontecer o thermal throttling, que é uma redução de clock para que não ocorram danos no processador aí no equipamento. Então isso aí acaba tendo que ser avaliado. Mas mesmo que você tenha que comprar um cooler separado, às vezes até um modelo mais recente, novo mesmo, com heat pipe, no modelo torre, como eu já mostrei aí no canal, vai sair mais barato fazer esse upgrade do que comprar um Celeron de colecionador custando R$400. E eu acho que é isso, pessoal. Como eu falei no começo, seria mais uma informação superficial, mas de certa forma fundamental, para evitar que algumas pessoas acabem comprando esse Celeron por engano, achando que seria um ótimo upgrade, ou achando que porque antes tinha um Celeron 430, obrigatoriamente precisa colocar um Celeron 430 no lugar. Esse vídeo foi para passar algumas informações. É claro que, se você quiser um Celeron 430 novo, porque você sabe a potência dele, você sabe que você quer comprar só por colecionismo, e você quer comprar ele porque você quer colecionar, é nostálgico pra você, por alguma coisa assim, é lógico que você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro, né? Enfim, eu espero que esse vídeo passe algumas informações que possam ser úteis. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!